Oi, gente! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu trago para vocês uma peça lindíssima para organizar a nossa casa. Olha só essa cesta organizadora. Olha o charme dessa cesta. É uma cesta quadrada. E você pode organizar o ambiente que quiser aí na sua casa. No banheiro, colocando toalhas, ó, enroladinhas. Para guardar brinquedos. Os amantes de viagem e os viajantes. Dá para utilizar essa cesta para guardar mantimentos. Olha só. Cabe muita coisa aqui dentro. Dá para guardar vários itens, ó. Até mesmo quem gosta de ir na feira e tá usando uma bolsa para trazer as verduras, frutas, também é uma ótima opção. Olha só que amor que fica essa cesta organizadora, ó. Vai deixar o ambiente da sua casa super organizado, bem bonito. E também, se você quiser utilizar para carregar algum mantimento, olha só que belezura que fica essa cesta. Gostaram da ideia? Então vem para a aula. Então, gente, para nossa caixa organizadora, nós vamos precisar do tecido principal, da manta, eu aqui estou usando a manta R2, e do tecido de forro, tá? Eu agora, a princípio, eu não vou passar medida para vocês, porque a minha caixa organizadora, ela vai ser do tamanho das imagens de capa de revista do meu tecido, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro fazer um quilt, livre, sabe? Eu nem vou trocar o pé calcador da minha máquina para quilt, eu vou deixar ele no pé reto mesmo, e eu só vou fazer umas ondas assim, ó, tá? Só para firmar um pouquinho essa minha manta no tecido principal, tá bom? Depois que eu fizer isso, como a gente quilta, ele encolhe um pouquinho, entorta um pouquinho, então primeiro eu vou quiltar toda a peça, depois eu vou refilar, e quando eu refilar, eu vou passar essa medida para vocês. Caso vocês tenham outro tecido, mas decidam a fazer a caixa organizadora do mesmo tamanho da minha, eu vou passar a medida depois que eu refilar. Lembrando que a medida refilada é a medida final de cada parte da caixa organizadora. Antes de vocês ir para a máquina e fazer o quilt, vocês têm que deixar a manta e o tecido um pouquinho maior. Quilta, aí depois refila nessa medida que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou, depois de refilar, passar a medida para vocês. Ó, lembrando que a nossa caixa, ela vai ficar quadrada, né? Porque os meus tecidos, eles têm a mesma medida. E aí, o meu fundo, ele vai ficar um fundo quadrado, tá? E a altura vai ser assim, comprida também, porque eu tô seguindo esse desenho, tá bom? Então, por isso que esse aqui, ó, ele é cortado um pedacinho, porque esse aqui é o fundo da minha caixa, tá? Depois que eu quiltar, refilar, achar essa medida, aí sim eu vou cortar a medida do meu forro bem certinho pela mesma medida do tecido principal. A gente tem 4 partes do tecido principal com a manta para as laterais e uma parte que é quadrado do tecido principal com a manta pro fundo. E nós vamos ter 4 partes do forro para as laterais e uma parte do forro para o fundo,
que é uma parte quadrada, tá? Mas depois eu vou passar as medidas bem certinha dessa minha caixa para vocês, bom? Aí aqui, gente, para quem quiser fazer essa caixa organizadora por dentro com plástico, aí nós vamos cortar a mesma medida. Do forro vai ser a mesma medida do plástico, tá? Nós vamos cortar igualzinho e pregar toda a volta ao plástico. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Pronto. Todas as peças quiltadas e refiladas. Ó, meu quilt eu fiz assim, ó. Tá vendo? Só mais ondas. E passei uma costura de segurança bem na beiradinha em toda a volta, tá? Ó. Quilt e a costura de segurança em todas as peças. Isso no tecido principal e na manta. A minha peça, então, ela ficou com 25,5 por 31. As 4 partes das laterais, tá? O fundo ficou com 25,5 por 25,5. Essa mesma medida eu vou cortar no tecido de forro, tá? Ó, 4 partes para as laterais de 25,5 por 31. E o fundo, 25,5 por 25,5. Ó, aqui, ó, a parte do fundo eu vou pôr plástico. As minhas laterais eu não vou pôr. Mas quem quiser pôr, é só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no fundo em todas as laterais. Eu cortei o plástico um pouco maior que o meu tecido, ajeitei bem e passei uma costura de segurança em toda a volta e depois eu refilei tirando a sobrinha do plástico, tá? Aqui para costurar o plástico, troca o pé do calcador da máquina, usa o pé de teflon, que aí tu consegue costurar assim por cima. Mas se você não tiver o pé de teflon, aí vira aqui, ó, assim, passa a costura do avesso e depois é só refilar, tá? Esse plástico aqui não é o plástico cristal, tá? Eu não sei se é plástico siliconado que chama, ou translúcido, alguma coisa assim. Ele é um plástico bem molinho, ó, bem maleável, tá? Ele não é o plástico cristal que é mais durinho, mais rígido, tá bom? Então, feito isso, agora nós vamos fazer a costura. A costura das duas partes são a mesma. Ah! Um detalhe aqui, que eu esqueci, gente. O forro eu fiz com 32, não 31, tá? 32. Por quê? Ó, ele ficou um pouquinho... Opa, esse é o fundo. Ele ficou um pouquinho maior, tá vendo? Esse tem 31 e esse tem 32. Por quê? Porque na hora que eu for costurar aqui, ó, eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina. Quando eu virar, eu quero deixar essa bordinha aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu fiz 1 centímetro maior. Mas se você não quiser que fique essa bordinha aqui, aí você pode cortar do mesmo tamanho. Tá bom? Que aí costura e vai ficar assim. Eu deixei uma bordinha. Meninas, fiquem ligadinhas, porque no próximo vídeo nós teremos a versão redonda dessa linda cesta organizadora. Então, fiquem ligadinhos aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilhe com suas amigas e vem para a aula que no próximo vídeo faremos a nossa versão redonda. Beijos e tchau! Agora a gente vai montar a peça. Então, eu vou pegar o meu fundo e eu vou costurar uma lateral em cada lado, tá? Observe uma coisa, um detalhe muito importante é que se o tecido de vocês tiver direção, ó,
vocês vão ter que costurar ele assim, ó. Pra quando ficar pronto, não ficar de cabeça para baixo a figura, ó. Então, todo o pé da minha imagem tem que ficar costurada no fundo, tá bom? Então, nós vamos costurar primeiro isso aqui. Lembrando que eu tô usando uma margem de meio centímetro, tá, gente? De costura. Eu vou usar o pé calcador da minha máquina. Quem quiser usar o pé calcador da sua máquina caseira, que é de ponto 75, então tem que marcar ponto 75. Eu vou marcar meio centímetro. Ó, eu venho aqui, meio centímetro, marco. Meio centímetro e marco. Isso eu vou fazer em todos os pezinhos aqui pelo lado do avesso, tá? Ó, meio centímetro e meio centímetro. Por quê? Em todos eles, porque a minha costura eu tenho que iniciar aqui e eu tenho que finalizar aqui. Essa parte aqui, ó, de meio centímetro, eu não posso costurar, tá? Porque isso aqui vai me ajudar na hora que eu tiver que emendar as laterais uma com a outra, tá bom? Então, eu vou fazer meio centímetro em todas as laterais na parte de baixo. Eu vou deixar essa marcação assim. E ela também vai ter que ter, eu também vou ter que ter essa marcação aqui de meio centímetro no sentido contrário também. Aqui, ó, vai ficar um quadradinho de meio centímetro, tá bom? Quem quiser fazer uma costura de 1 centímetro, aí só fazer essa marcação com 1 centímetro, tá bom? Eu vou fazer com meio centímetro, para não comer muito a minha estampa também, tá? Porque o meu tecido a estampa já é muito limitada, então eu não tenho muito espaço, eu não vou usar 1 centímetro de costura, eu vou usar apenas meio centímetro, o pezinho da minha máquina, tá? Eu vou costurar todas as laterais e antes de fechar eu mostro. Pronto, ó, costurei todas as laterais. E observem que elas ficaram bem certinha, ninguém ficou de cabeça para baixo. E aqui, ó, eu deixei uns meio centímetro e meio centímetro sem costurar. Isso aqui vai me ajudar agora, ó. Eu vou costurar desse pontinho aqui até em cima meio centímetro, ó. E ficou bem certinho esse canto aqui, sem dificuldade em costurar. Por isso que a gente deixa esse espacinho aqui sem costurar, tá? Se você deixar 1 centímetro, ele fica mais fácil para você fazer essa junção aqui, porque tem mais sobra de tecido, tá? Como eu falei para vocês, eu não deixei no meu, porque o meu tecido tem realmente pouco espaço de margem, eu não quis comer muito a minha imagem, então eu estou usando meio centímetro. Mas se você deixar 1 centímetro, ele facilita para costurar, porque tem uma margem aqui nesse cantinho, ó. Nos cantinhos vai ter uma margem maior de costura. Agora eu vou fazer isso, eu vou unir aqui bem certinho, ó. E eu vou passar a minha costura continuando no pé de máquina de meio centímetro, tá? Retrocesso no início e no final, todas as costuras. Eu vou fazer isso com todas as laterais aqui do tecido principal e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer com o tecido de forro. Ó, gente, costurei, tá vendo? Ó. Deu bem certinho. Se cortar tudo com a medida bem direitinho e deixar a margem sempre a mesma, fica tudo bem certinho, ó, todos os cantinhos, ó, ficaram bem feitinhos. E eu fiz a mesma coisa com o tecido do forro, ó, tá vendo? Agora aqui, eu dobrei assim, ó,
costura com costura e achei o meio. Eu marquei 3 centímetros do meio para cá e 3 centímetros do meio para cá. Posicionei a alça e passei uma costura com ponto de 2,5. Bastante retrocesso aqui para ficar bem firme a alça. A minha alça é de algodão, desse algodão azul marinho, e eu usei 25 centímetros, tá? E eu fiz isso também aqui do outro lado, no lado paralelo, né? Ó. E eu fiz a mesma coisa, achei o centro, marquei 3 centímetros para cá e 3 centímetros para cá. Dobrei a alcinha ali, ó, e passei o retrocesso. Agora, com o meu tecido principal assim do direito e o meu tecido de forro do avesso, eu vou vestir, ó. Vou vestir. E aqui eu vou encontrar costura com costura. E vou alfinetar ou pôr o clipe em toda a volta da minha peça. Ó. Vou prender primeiro os 4 cantinhos. A alça fica aqui pra dentro, assim, né? Pra baixo, certinho. Encontro bem a costura. E prendo. Ajeita a alça ali pra dentro. E boto mais um clipezinho aqui no meio de cada parte dessa. Agora, eu vou lá pra máquina e passo uma costura em toda a volta da peça, tá? Depois, em uma das laterais aqui do forro, eu vou abrir um pedacinho para desvirar por aqui, tá? Porque aqui eu vou fechar toda a volta. Em cima eu vou fechar toda a volta. Eu vou abrir depois um pedacinho aqui na lateral, para poder desvirar essa bolsa. Ó, gente, costurei, abri aqui do lado, ó, um instantinho, e desvirei. Agora eu ajeito ele todo aqui para dentro. Essa abertura aqui eu posso passar na máquina, uma costurinha ou pontinho invisível aqui à mão, tá bom? Aí fica a critério de vocês também, ó. Agora eu ajeito bem certinho. Agora aqui que eu falei pra vocês, ó. Lembra que o forro eu cortei 1 centímetro maior? Essa peça eu cortei com 31 e o forro eu cortei com 32 de altura. Porque agora, ó, eu vou deixar o falso viés que a gente chama, ó, em toda a volta da peça, ó, pra dar esse charminho. Olha só que lindo que fica. Tá vendo? E eu vou vir e eu vou passar um pesponto bem aqui, ó, seguindo o encontro dessa costura. E a minha alça, eu vou passar com ela assim pra baixo, que eu quero que quando a cesta fique assim no lugar, eu quero que a alça fique pra baixo. Se eu quiser que a alça fique pra cima, aí eu tenho que passar uma costura aqui em cima da alça. Aí a minha alça vai ficar em pezinha, tá? Mas eu quero que a minha alça fique assim para baixo, que eu só levante quando eu for pôr a mão, tá bom? Então, eu vou passar a minha costura com a minha alça assim para baixo, tá? Quem não quer para cima, aí tem que passar a costura aqui em cima da alça. E para quem não quer esse acabamento aqui, aí é só cortar do mesmo tamanho. E aí, na hora de rebater, é só ajeitar assim, ó. E rebater uma costura em toda a volta.
porque aí ela fica assim, sem um acabamento do falso viés. Mas como eu cortei 1 centímetro maior para ter esse acabamento, eu vou passar o meu pesponto aqui, tá bom? Vou passar meu pesponto aqui, vou fechar ali. E aí, a minha caixa organizadora tá quase pronta. Eu vou fazer esse acabamento e aí, depois de fazer essa costura toda em volta, nos 4 cantos, eu vou passar uma costura assim, ó. Tá? Uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque se eu passar essa costura, eu vou dar uma segurança maior para minha caixa, ó. Eu vou deixar ela mais estruturada. Vou passar a costura, ela vai ficar mais durinha. Ela não vai ficar assim com essa aparência de boquinha redonda. Eu vou costurar, aí ela vai ter essa aparência aqui, ó. Tá? Eu vou ali costurar e aí eu mostro bem certinho para vocês. Pronto, gente, ó. Eu passei essa costura, ó. Vendo? Todos os cantos. É menor que um pé de máquina essa costura, tá? Eu iniciei aqui e finalizei aqui. E eu não deixei pegar o forro, deixei o forro solto, tá? Porque fica bem mais fácil de tu conseguir costurar. Porque se tu ficar tentando encaixar o forro aqui, aí tu tem que fazer uma costura mais grossa para pegar todo mundo. E eu não quero esse acabamento grosseiro, eu quero assim bem delicadinho, mais fininho. Então, eu tirei o forro, puxei para que o forro não viesse, não ficasse costurado junto. Senão, ia costurar uma parte e outra não. Ó, então assim, ficou a nossa caixa organizadora. Olha aí. E assim finalizamos a nossa linda cesta organizadora. Olha só o charme que ficou essa cesta. Olha só, gente. Aqui eu tô guardando mantimento, mas você pode guardar o que precisar aí na sua casa. Olha só que linda que ficou essa cesta. Aqui o fundo dela eu fiz com plástico, aqui, plástico. Tá vendo? Ficou super linda e elegante. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer muito, vender muito e presentear muito essa linda cesta organizadora. Beijos e tchau!